e eu utilizei o R também. Eu tinha muita dificuldade com o R. Antes do curso eu já conhecia um pouquinho de R, mas era um conhecimento que estava esquecido. Eu aprendi no curso. No curso, sanou muitas das minhas dúvidas, né? E agora o curso me ajudou muito a retomar esse conhecimento, a construir meu portfólio, me ajudado bastante à procura de uma nova oportunidade de trabalho. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas à terceira jornada da Bioestatística. Estamos oficialmente abertos à gravação. Então, oficialmente aberta essa aula. Então, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu estou vendo vocês aqui pelo bate-papo. E a minha missão, nessa sequência de aulas, que vão ser 3 aulas, é explicar para vocês como a análise de dados no R funciona, mais voltado para dados biológicos. Então, essa é a nossa missão. Eu já estou vendo o pessoal aqui falando boa noite no bate-papo, então boa noite a todo mundo que está chegando aí. Boa noite. E eu queria começar fazendo um pedido para vocês. Deixa eu projetar a minha tela para eu compartilhar. Quando a gente está aquecendo, esperando o pessoal chegar, eu queria que vocês falassem 2 coisinhas. A primeira é, de onde vocês estão falando, qual a área de atuação, de onde estão falando e livro favorito. Desse uma dica de livro para a galera que gosta de leitura. Eu mesmo sou fãzaço de livros. Inclusive, a gente tem um questionário bem curtinho, que no final a gente vai sortear esse livro aqui. Ó. Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui. R para Data Science. Então, eu mandei lá no WhatsApp, no e-mail também, mas eu vou falar aqui de novo. É um questionário curtinho para eu conhecer melhor vocês e conseguir montar uma aula com mais eficiência, com mais leveza, para explicar bioestatística e linguagem R para vocês. Então, quem quiser dar dica de livros, vai ser muito bem-vindo. Então, o pessoal está botando aqui, Rose, boa noite, Rose. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegando correndo. Boa noite, Dei. Wagner, boa noite. Cris, boa noite. Ó, Cris já colocou uma dica de livro aí, ó. A Morte da Verdade. Livro, Retalho, São Paulo, legal. Boa noite. Ecologia, Parasitismo, legal. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito de livros. Foi um livro que me trouxe para a vida acadêmica e até hoje eu tenho o hábito de ler, eu nunca paro de ler. Pelotas, Zootecnia, legal. O tal da física, mais dicas de livros aí para gente. Então, vamos colocando aí as dicas de livros quando a gente começa a falar desse tema que é muito pertinente nos dias atuais, que é bioestatística e análise de dados. Manaus, análise de dados com Excel, R e Python. Esse tá com análise de dados na veia mesmo. Estou falando de São Paulo, livro Pão Nosso, genética, como água para chocolate. Legal. Depois eu vou pegar essas dicas de livro que vocês estão colocando aí. Vou fazer um documento com todas essas dicas. É muito legal. Medicina veterinária, muito legal. Curitiba, São José, neurociência, livro. A Lei, legal. Quem estava procurando dica de livros, então aqui várias dicas de livros. O pessoal ainda está chegando. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre bioestatística, falar sobre linguagem R. Então, o tema do nosso encontro aqui vai ser modelos mistos. Essa aqui é uma das muitas ferramentas estatísticas que existem e nós vamos focar nela, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês serve não só para modelos mistos, mas a ideia é ajudar vocês nesse mundo que é a análise de dados. E o tema central vai ser modelos mistos. Para vocês terem ideias,
eu passei um tempo prestando consultoria antes de montar os treinamentos, as aulas, e boa parte, mais de 50%, eu posso falar, entre 40% a 60%, para ser mais conservador, das análises que eu fazia em áreas biológicas, saúde, áreas agrárias, eu usava modelos mistos. Então, esse é um tema muito interessante para quem trabalha com dados biológicos, porque ele ajuda a gente a resolver alguns dos problemas traiçoeiros que a gente encontra com a complexidade dos dados biológicos. E qual é o objetivo da jornada? Qual é o nosso objetivo master? É explicar bioestatística de uma forma leve e eficiente. Esses aqui são 2 princípios. Leveza na explicação, para que vocês entendam, mas também sem abrir mão da eficiência, uma aula de qualidade. E eu espero que vocês consigam alcançar os sonhos e as metas profissionais de vocês. É uma coisa que muitas vezes, quando a gente está na vida acadêmica, a gente esquece, né? Mas o que trouxe a gente até aqui, o que trouxe vocês na vida acadêmica e até aqui hoje, é um sonho profissional, uma meta de ter um emprego estável, um salário digno. E para muitos de vocês, esse sonho passa pelo aprendizado de análise de dados. Então, aqui na jornada, a gente vai dar um passinho junto rumo a esses sonhos de vocês, que é nesse trecho da jornada que tem a ver com análise de dados. Beleza? Aí vocês podem estar pensando, estatística, essa aqui é uma certeza estatística que muitos de vocês podem estar pensando. Análise de dados é muito difícil, ela não é para mim. Análise de dados é difícil. Eu vou aprender análise de dados, isso é muito difícil. Eu estou aqui mais de curioso, olhando para ver o que vai rolar hoje, mas eu sei que é difícil. E olha só, tem inclusive vários artigos falando sobre esse tema. Um deles é que fala sobre síndrome do impostor, que ele atinge mais de 70% das pessoas no meio acadêmico. O que é a síndrome de impostor? Eu tenho um colega, por exemplo, que quando passou no vestibular e estava lá assistindo as primeiras aulas, ficou com a sensação que tinham cometido algum erro, alguém tinha cometido algum erro na identificação e ele entrou ali, mas não merecia estar ali. Isso é um pouco de síndrome de impostor. Quando você está no ambiente, você está muito apto para estar naquele ambiente, mas sente que não deveria estar e a qualquer momento alguém vai te descobrir. E isso afeta 70% das pessoas, né, como diz esse estudo aqui. Então, é uma certeza estatística que alguns de vocês possam estar com esse pensamento. Em outro artigo aqui também que fala o seguinte: o fato de você ter medo de aprender análise de dados, só de você ficar assim, poxa, análise de dados é difícil, isso por si só já lhe atrapalha a aprender análise de dados. Isso é muito louco, né? Como o cérebro da gente funciona. Só o fato de você achar que ela é uma coisa muito difícil, que não é para você, faz com que você trave um pouco. E eu estou aqui para tentar ajudar vocês nessa jornada e tentar destravar alguns desses medos que vocês possam ter. Por que é que surge medo quando a gente está estudando análise de dados? Às vezes é porque a gente associa estatística à matemática, né? E lá na infância a gente já traz esse medo, um pouco de medo da matemática. Pode ser estudando mesmo estatística na faculdade. E o pior cenário, que eu considero que é o pior, que eu espero que nunca aconteça com vocês, que é quando vocês estão tendo que aplicar análise de dados em uma pesquisa para terminar um doutorado, terminar um mestrado, passar no processo seletivo, e aí a gente trava, né? Porque a gente não estudou. Então, esse aqui é o pior cenário, né, que eu espero que nunca aconteça com vocês. Então, como superar esse medo ou esse receio de análise de dados? Se você não tem, ótimo, né? É muito bom não ter esse medo. Então, como é que a gente aprende a tocar piano? É tocando piano. Então, como é que a gente aprende e perde o medo de análise de dados? É estudando análise de dados. Então, eu uso um método que eu batizei de método-chave. Um dos principais, e 2 dos principais princípios é explicar análise de dados com o máximo de leveza e com o máximo de eficiência. E aqui o comentário de um colega, né, falando que realmente explica com leveza e eficiência e que está ajudando a tirar os traumas da graduação. Eu gosto de mostrar essas mensagens aqui que eu recebo, que é para vocês não ficarem achando que eu estou tirando tudo da minha cabeça. Eu realmente recebo algumas mensagens de pessoas falando que tem trava com análise de dados. E a gente está aqui para ajudar a destravar, tirar essa chave e vocês tenham de verdade autonomia com análise de dados, né? E esse é o método que eu já vou mostrar mais para frente. Então, o conteúdo em si já começou, né? Então, já estou começando a falar de análise de dados. É impossível confiar em uma pessoa que você não conhece. Repare se isso não é verdade. Quando a gente não confia em uma pessoa, a gente não conhece, a gente sempre fica com o pé atrás, não importa o que ela fale. Então, eu pedi para vocês se apresentarem, eu vou me apresentar aqui também, rapidamente, acho que não demora mais do que 5 minutos.
só para vocês saberem quem é essa pessoa, quem é esse careca que está aqui com essa faixa na cabeça, já vou explicar o porquê disso. Por que essa pessoa está aqui na minha frente com essa faixa na cabeça falando de análise de dados? Né? Quem é essa pessoa? De onde é que ela veio? Então, vamos lá. Quem é Douglas Maciel? E, principalmente, que raios é esse método-chave que ele está falando aí que vai me ajudar a aprender análise de dados? Então, vamos lá. Eu me formei em Ciências Biológicas na UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu gravei alguns vídeos lá e muitas pessoas colocaram assim, e reconheceram, né, o UFES. Então, foi lá que eu fiz a minha graduação em Ciências Biológicas. Mas eu tive uma imensa sorte de conhecer um bom orientador desde o início da graduação que me ensinou análise de dados. Nem todas as experiências que eu tive foram boas. Na verdade, foi muito, pelo menos para mim, foi muito desagradável. Foi um laboratório onde ficava fazendo manutenção de caixa de crivo, né? Limpando cocô, botando comida, dando água. E no final, fiquei 1 ano e meio lá. O professor sempre dizia que ia começar a pesquisa, porque ele estava esperando alguma coisa acontecer. E nunca começava, nunca explicava nada para a gente sobre a gente poderia se qualificar, se tornar profissional mais qualificado. Aí, depois de 1 ano e meio, né, eu decidi sair. Por sorte, isso foi no início da graduação. Então, deu tempo de explorar outros ambientes. Aí, também, depois disso, eu falei, não vou ficar no primeiro laboratório que eu visitar, não. Eu vou ficar fazendo aqui estágio voluntário, até achar um lugar que eu realmente queira estar. E eu encontrei uma galera aqui maravilhosa, lá na UFES, aqui em torno de 2015, meu orientador, esse ser humano maravilhoso, Paulo, essa maravilhosa aqui também, quem eu aprendi bastante, a gente trocava muitas ideias, quem estava no doutorado explicava análise de dados para quem estava no mestrado, e quem estava no mestrado falava com quem estava na graduação, que era o meu caso, bolsista de iniciação científica. Esse sou eu aqui, para quem não reconheceu, levemente diferente, o cabelo que estava aqui foi para cá e o daqui sumiu, né? Ficou careca. E eu tive um desafio durante o período da graduação, que eu sou disléxico, então é possível que vocês vejam alguma outra coisa aí escrita com letras com erro de digitação. E aprender linguagem R foi muito desafiador no começo, mas, para minha surpresa, depois que eu comecei a aprender a linguagem R, eu passei a errar menos na escrita, porque ele me ajudou a ter foco. E vocês vão ver que o R é quase como jogar videogame, né, em alguns casos. E aí, uma das primeiras metas e realização profissional que eu tive, que veio de aprender análise de dados, foi conseguir bolsa de iniciação científica. Então, desde que eu entrei nesse laboratório, eu aprendi como funcionava a análise de dados, eu aprendi a escrever, a estruturar um texto científico, né, eu consegui bolsa de iniciação científica. Para quem não sabe, para conseguir uma bolsa, a gente tem que escrever um projeto. O projeto, a gente tem que ter uma introdução, né, falando qual é o tema que a gente vai abordar, e, principalmente, a gente tem que falar como é que a gente vai pretender avaliar esse tema. E, para avaliar, geralmente vem a parte que você vai explicar como você vai coletar os dados e você vai explicar como vai analisar os dados. E essa parte de criar um projeto e mostrar que você tem as habilidades técnicas e os conhecimentos para realmente executar esse projeto é um dos critérios mais importantes. E aí, a pessoa que domina a análise de dados tem muito mais facilidades em escrever esses projetos. Eu já vou mostrar para vocês aqui que essa habilidade abriu muitas outras portas. Um desses projetos foi premiado, o que me garantiu uma viagem. Foi muito legal, uma viagem com tudo pago. Aí veio o final da graduação em Ciências Biológicas. Essa aqui é a minha esposa, Maísa, que é a pessoa que me ajuda nos bastidores. Então, ela que vai botar aqui para vocês de presença, o desafio que a gente vai ter no final. É ela que está aqui nos bastidores me ajudando. Então, a universidade lá na UFES me deu tudo, né? Formação e minha esposa. Depois veio o mestrado na UFMG, então foi um pouquinho para longe de casa. Fui fazer o mestrado na UFMG. E o legal é que esse mestrado resultou em um artigo, foi publicado, e o legal desse artigo é que ele foi revisado no dia 7 de novembro e foi aceito no dia 9 de novembro. Então, estava um artigo bem redondo, né? E a parte de análise de dados é uma parte muito importante, geralmente é a parte mais crítica do artigo. Porque se você tem uma ideia ali na introdução, você tem uma ideia ali na discussão, você arruma isso em minutos, né? Você vai lá e digita e arruma. Agora, se tem um problema sério com a coleta de dados, não dá para você arrumar isso rápido. Às vezes, tem vezes que você tem que até coletar de novo ou ir atrás de outros dados, porque você não consegue usar aquele. Então, é um dos problemas mais sérios. Mas quando a parte de análise de dados está bem estruturada, né, você resolve muitos dos problemas. Eu já vou mostrar para vocês aqui como é que funciona essa parte de estruturar
análise de dados, esse método que eu uso nesses projetos, nesse artigo. O artigo do doutorado também, esse aqui foi o processo de seleção para o doutorado. A gente tem que escrever também um projeto, que a gente fala qual tema vai abordar, como pretende coletar e analisar os dados. E eu passei com uma boa nota, né? Passei com nota máxima no projeto. Isso aqui foi legal, porque, como eu falei para vocês, eu tenho dislexia. E depois que eu peguei esse projeto para ler de novo, eu vi que tinha alguns erros de digitação. Tinha parênteses que eu não fechei, tinha uma ou duas palavras que estavam escritas erradas. E o que eu achei legal é que, mesmo com esses erros de digitação, né, a nota ainda foi boa, porque estava bem estruturado. Essa colocação também me concedeu uma taxa de bancada, com desvantagem de ter uma boa colocação no doutorado. Inclusive, eu estou pensando como é que vai fazer para fazer prestação de conta, porque quem tem taxa de bancada sabe como é que tem que ter uma burocracia para prestar conta desse dinheiro. Quem quer esse dinheiro é para usar com a pesquisa. Então, você tem que prestar conta. E o outro mais recente aqui foi um financiamento que veio em dólar, né, que foi do Animal Behavior Society, que é uma associação da qual eu faço parte, que todo ano eles têm algumas premiações, ele tem financiamento, né, eles falam que é premiação, mas na verdade é financiamento. E aí eu escrevi um projeto também, escrevi assim, eu vou treinar como é que faz projeto. Então eu escrevi e consegui, né, um prêmio para nações em desenvolvimento, e foi $1.000, nenhum valor exorbitante, mas deu R$5.000 na época, se fosse hoje ainda tem mais. Então dinheiro para gastar com pesquisa também. E dinheiro de financiamento internacional é muito bom, porque não tem uma burocracia tão séria, tão rigorosa para prestar contas, então é bem menos burocrático. E aí, nem tudo foi tão flores, não, assim como eu estou mostrando. Estou mostrando aqui as partes que a análise de dados me ajudou, então estou fazendo vários recortes, e está parecendo que a minha vida é sempre linda e maravilhosa, né? Mas está longe disso. Então, quando eu terminei o mestrado, que estava no limbo ali entre o mestrado e o doutorado, uma preocupação muito forte que eu tinha é como é que eu ia me sustentar. Porque eu não podia nem voltar para casa, porque eu estava casado, né? E voltar para casa dos pais nessa altura do campeonato, para mim, ia ser muito tenso. Aí eu conversei com a minha esposa, o que é que a gente pode fazer para arrumar uma verba aqui. E aí foi onde eu comecei a prestar consultorias em análise de dados. E aí, pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui já está dentro do conteúdo da jornada. Eu não estou falando isso só por falar. Eu estou passando algumas dicas aqui, tentando passar algumas dicas. E eu fiz lá o forms que eu pedi para vocês colocarem lá, né? O que é que vocês pretendem, o que é que vocês pretendem aprender aqui na jornada. E uma das coisas que apareceu lá é que muitos de vocês têm o interesse de prestar consultoria em análise de dados, seja para fazer uma renda extra, seja como um trabalho principal. Então, vou contar um pouquinho aqui como é que foi essa minha experiência prestando consultoria. Espero que ajude vocês um pouco essa experiência. Então, como é que foi? Então, eu comecei a prestar consultoria, então, com um pouco de vergonha, assim, falando, meu Deus do céu, como é que eu vou prestar consultoria? E aí eu peguei meu WhatsApp, entrei nos grupos de pós que eu participava e falei, pessoal, meu nome é Douglas, eu estou prestando consultoria para quem precisa de ajuda com análise de dados. Para minha grata e maravilhosa surpresa, na mesma semana que eu comecei a escrever, algumas pessoas entraram em contato pedindo ajuda com análise de dados. Eu comecei a ajudar essas pessoas. Esse aqui é o print de algumas das pessoas. Então, cada pasta aqui é uma pessoa e eu ia colocando os arquivos dessa consultoria aqui dentro de cada pasta. Então, eu consegui bastante consultoria. E aí, o que eu comecei a notar é que eu recebi alguns depoimentos como esse aqui da Taini, que aparecia essa frase aqui, que era muito comum. Ela falava que ajudou a entender o R e, principalmente, ajudou a não surtar. Né? E falou que gostou do jeito que eu explicava. Mas esse jeito que eu explicava nem foi eu assim, que desenvolvi esse jeito. Eu recebi praticamente esse jeito de explicar de mão beijada lá do meu orientador. Ele explicava muito bem. Outro exemplo aqui, ó, da Ana, falava, né, que agradecia pela didática e aparecia também essa palavra, que tem medo, surtar. Então, as pessoas tinham alguns receios com análise de dados. Então, foi aí que eu decidi parar e tentar formular um método para explicar análise de dados. Então, basicamente, esse método que eu aprendi com o meu orientador, só que eu botei alguns temperos aí para ficar mais com a minha personalidade. E, principalmente, uma coisa que me doía muito nas consultorias era que, quando a pessoa vinha procurar consultoria, ela já tinha tentado fazer as análises de dados sozinhas,
já tinha passado um tempo batendo cabeça, tinha um prazo extremamente apertado, às vezes de uma semana, às vezes de dias. Então, um trabalho que tinha um potencial gigante ficava muito comprometido por causa desse tempo aí, ficava muito apertado. Então, eu decidi, não, eu preciso explicar a análise de dados para as pessoas antes de chegar nesse momento em que elas estão, né, já estão assim, perto de defender, já coletaram os dados e fica mais difícil fazer análise de dados. Nem tanto pelos dados já coletados, mas por essa questão de ter um prazo muito apertado, essa questão da pessoa não sabe análise de dados ainda. Então, até a comunicação fica difícil durante essa uma semana. Eu vou contar uma história para vocês, vocês vão entender melhor essa questão. Beleza? Então, esse método ele tem 3 chaves principais. São 3 pilares principais. Eu decidi chamar de chave para deixar mais memorável, mas são 3 chaves principais que a gente vai abordar. Uma delas é a organização de dados. Então, organizar bem a planilha. Parece que esse é um detalhe bobo, mas teve um dia que quando eu estava no tempo que eu fazia mais consultorias, antes de montar os treinamentos como esse, eu estava com a agenda lotada. Eu só trabalhava nas consultorias 2 dias por semana, então eu estava com a agenda lotada, e aí o telefone tocou, eu fui ver, era uma pessoa falando assim: boa tarde, Douglas, você fez as análises de dados de fulano, falou o nome da colega, e a minha pesquisa é bem parecida com a pesquisa dela, então eu acredito que vai ser rápido e fácil para fazer essas análises, vai vendo. Aí eu falei, beleza, é um trabalho honesto, vai ser rápido, né? Vou pegar mais esse trabalho. Aí a gente marcou uma reunião, e eu fui, e aí que veio a primeira surpresa. Eu fui olhar as planilhas dela, e estava tudo desorganizado. Então, ela tinha várias abas, cada aba com um local, tinha várias planilhas, e eu tinha que organizar tudo aquilo. Aí eu peguei para organizar. E aí, quando eu comecei a organizar, veio uma outra surpresa. O N dela, que eu achei que era grande, era só 12. O N era 12. Depois que eu organizei tudo, o N era só 12. E aí veio a dificuldade de fazer análise de dados com esse N baixo. Aí eu levei os dados para o R e aí fui explicar para ela como é que o R funcionava, né? E aqui, só para vocês não ficarem achando que eu estou exagerando, o depoimento que uma colega colocou aqui no Esquenta, que é uma aula que está gravada também, está lá disponível no site interno, que ela falou: você está falando de organização de planilha, e eu aqui com medo dos dados de 4 anos de monitoramento. Então, imagina uma planilha com dados de 4 anos de monitoramento. Às vezes é uma planilha que está tão desorganizada, porque às vezes a pessoa não organiza no início, e aí ela vai virando um monstro, uma bola de neve. Que às vezes é mais fácil você ir para campo coletar de novo do que tentar organizar as planilhas. Beleza? Então, o primeiro pilar é esse, né? A organização das planilhas. E o segundo passo é o software. É aqui que entra o nosso querido R. Software. Existem muitos softwares, né? O Minitable, SPSS, e um deles é o R, é o que a gente usa. Um dos motivos da gente usar o R, vou trazer esse depoimento aqui também, de um dos nossos alunos. Ontem eu consegui reproduzir o que eu tinha feito no Minitable, no R, porque a minha orientadora provavelmente não ia querer os resultados do Minitable. Por que que isso acontece? Tem alguns softwares que eles são mais fáceis de usar, os resultados deles não são tão confiáveis. Por quê? Porque você não consegue checar o que foi feito ali atrás. Software de clicar, como o Minitable, o SPSS, eles geralmente são... Não vou dizer que são ruins, mas eles não têm uma aceitação tão grande porque você não consegue verificar ali por trás como é que foi feito as análises. Né? E o R você consegue verificar tudo. É tudo auditável. Por isso que no meio científico o R ele é muito mais preferível do que o Minitable, por exemplo. E o outro que ele colocou aqui embaixo, realmente, depois de ver as instruções básicas, o R não é tão difícil. Essas instruções básicas estão no conteúdo de faixa branca, por isso que eu estou usando essa faixa aqui. E lá, aqui no treinamento, né, eu separo o conteúdo por faixas. Cada módulo é uma faixa. Então, o inicial é faixa branca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, depois faixa roxa com outros conteúdos. Então, depois que você passa por esse conteúdo básico, o R fica muito, mas muito mais fácil. E é muito divertido esse conteúdo aqui, né, do R. E o segundo pilar são as técnicas estatísticas. É o que nós vamos ver hoje aqui. É o que vamos ver hoje aqui, ó. Esse aqui, de técnicas estatísticas. Nós vamos ver essa parte aqui. Nós vamos ver uma das técnicas, entre muitas que existem, que é os modelos mistos. Beleza? E aqui, como é que a gente escolhe, né? São tantas estratégias, como é que a gente escolhe umas delas?
eu uso uma ferramenta que eu batizei de tabela de decisão. Eu não criei, confesso, emprestado do meu orientador, essa ferramenta, e quando eu fiz o primeiro post dela no Instagram, eu nem chamei de tabela de decisão, eu falei que minha estratégia para escolher testes estatísticos. E eu postei e aí deu super certo. O pessoal comentou, teve gente que falou que dica de milhão isso. É utilidade pública, sensacional. Eu falei, olha, o pessoal gosta desse conteúdo. Eu fui falando mais sobre isso, eu criei o nome tabela de decisão, e essa ferramenta que a gente usa para escolher testes. E é muito simples. Eu só vou ver aqui a minha variável independente e as características dela, e a característica da variável dependente, e aí eu escolho o teste. Não se apeguem muito a isso aqui não, porque a gente vai ver agora. E a gente tem uma versão resumida dessa tabela no nosso site interno. Vou falar mais para frente também o que é o site interno. A colega colocou aqui. Foi eu que fiz esse comentário. É um comentário sobre a planilha, né? Sobre a organização de planilha. O bom é que eu tinha apontamento e tudo mais. Né? Isso é muito bom também. Muito bom. De tudo. Fora a planilha de dados. Se der ruim, vou ter de fazer outra planilha. Agora, organizando do início. É isso aí. Anotar as coisas manualmente é muito bom mesmo. Eu teve uma vez que eu estava pesando libélula, um trabalho que eu fiz, no primeiro iniciação científica. E aí tinha um valor que estava muito alto na planilha. E aí, mas eu tinha anotado tudo manualmente também. E aí eu fui vendo que estava anotado manualmente, estava com o mesmo valor. Então é legal quando a gente consegue anotar manualmente. Nem sempre consegue, né? Mas quando consegue é muito bom. Beleza? Então, quando é que nós vamos usar o modelo misto, que é de fato o conteúdo dessa aula? Quando a gente tiver uma variável aleatória, então, modelos mistos, nós vamos usar variável aleatória. Isso é muito importante. Isso é a questão do desafio que eu vou botar aqui no final. Quando a gente tiver variável aleatória. Então, eu tenho a minha variável independente, variável dependente e variável aleatória. Nesse caso, é que é sugerido o modelo misto. Mas, Douglas, espera aí, o que é variável independente, o que é variável dependente? Estou perdido, o que é variável aleatória? Você não explicou nada disso ainda. Vamos debulhar tudo isso aqui agora, né? O que é variável independente, o que é variável dependente, o que é variável aleatória e o que é modelos mistos. Esse é a espinha dorsal dessa aula que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ver três estudos de caso e um bônus sobre isso aqui. Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum comentário? Se tiverem dúvidas, pode colocar aí. Já teve várias dicas de livros ali também. Isso é muito bom. Se tiverem dúvida, alguma coisa não ficou... Passei muito rápido. Se não tiver, a gente segue. E agora para falar de modelos mistos. Eu acredito que a gente vai, no máximo, até umas 8h30, no máximo, assim. Estourando até umas 8h30. 1h30 de aula. Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando ali. Vamos lá. Quando usar modelos mistos? Esse aqui é um caso de uma consultoria que eu fiz. Eu só mudei o nome da pessoa, né? Por questão de ética. Vou colocar o nome da pessoa. Eu chamei de Luciana. E aqui era sobre o uso sobre um defensivo contra pulgão em uma plantação de café. O que é pulgão? Pulgão é um bicho, um inseto, que suga a seiva da planta. Eu acho que ele não chega a matar a planta, ele não chega a matar, mas ele diminui muito a produtividade da planta. Então, esse é o pulgão. Então, ela queria desenvolver um tratamento, um defensivo, que ia eliminar, ou pelo menos reduzir muito esses pulgões nessa plantação de café. Então, o experimento era basicamente isso aqui, ó. Tinha a opção A com tratamento, então isso aqui tinha um tratamento contra o pulgão. Tinha outra que é uma opção B, que também tinha um tratamento contra o pulgão. E tinha outra que era uma opção sem tratamento. Então, era esse o experimento dela. Com tratamento e sem tratamento. O uso defensivo contra pulgão, e o resultado que ela esperava encontrar era isso aqui, ó. Que onde tinha tratamento, não tinha pulgão, ou tinha muito menos, e onde era sem tratamento, tinha muito mais pulgão. Uma estrutura simples, né? Um design experimental simples.
Então, o que é que ele esperava encontrar aqui? Ó? No eixo X desse gráfico, eu tenho defensivo A, defensivo B e sem defensivo. No eixo Y, eu vou ter um número de pulgão. E aí, o que eu esperava encontrar era isso aqui. Ó. Então, esse traço aqui maiorzinho representa a média do número de pulgões. Então, isso aqui tem essa média. Aqui tem outro tracinho também que representa essa média. E aqui, onde é sem pulgão, tem essa média. A média aqui, onde não tem pulgão, é maior. Então, era isso aqui que ela esperava encontrar. E só como interpretar essa figura, esses dois aqui, ó, eles estão muito próximos, tá vendo? Tanto que essa média aqui está dentro dessa nuvem de pontos dessa outra média aqui. A média do tratamento B está dentro da nuvem de pontos da média do tratamento A. Então, isso aqui tem diferença matemática entre essas duas médias, mas eu não esperaria diferença estatística entre essas duas médias. Já essa outra média aqui está bem diferente, tá vendo? Então, aqui sim, eu esperaria uma grande diferença estatística. Ou pelo menos uma diferença estatística em relação a essa outra média aqui. Então, estatisticamente diferente, sem diferença estatística. Só que aqui é que entra a maravilha, a delícia da complexidade de trabalhar com dados biológicos. Existe um fator aleatório aqui, um fator não controlado, que era a heterogeneidade ambiental no tratamento dela. O que é heterogeneidade ambiental? Aqui eu tenho esse tratamento aqui acontecendo em um lugar mais seco, né? E realmente o trabalho dela era assim, tinha um lugar mais árido, mais seco. Tinha outro lugar mais úmido, né, que era intermediário, e tinha um terceiro lugar com muita umidade. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nesse ambiente que é naturalmente seco, as plantas vão ter menos seivas e vai ter menos pulgão, naturalmente. Independentemente de tratamento ou não, vai ter menos pulgão aqui. Nesse outro tratamento onde a umidade é intermediária, provavelmente vai ter mais pulgão do que nessa outra região aqui, nessa outra região onde é muito seco. E aqui onde é muito úmido, vai ter uma explosão de pulgão, né? Vai ter muito pulgão. Independentemente de ser sem ou com tratamento, vai ter muito pulgão aqui. E é possível, inclusive, que nessa região onde tem o tratamento, tenha mais pulgão do que nessa região sem o tratamento, simplesmente pelo fator aqui da umidade ser muito alta. Então, essa umidade aqui vai favorecer muito o crescimento de pulgão. Então, ela tinha esse problema aqui para tratar. E foi legal porque quando ela chegou, ela conseguia perceber, né, que tinha uma diferença, né, quando tinha o tratamento, tinha diferença no número de mas fazia a análise, não dava essa diferença. E ela precisava disso para desenvolver uma patente. Nesse trabalho gerou uma patente. E ela não conseguia demonstrar estatisticamente essa diferença. E aí, quando ela me explicou esse desenho experimental, eu falei, já sei porque pode ser. Pode ser porque tem um fator aí da umidade que está atrapalhando. Então, só representando essa umidade aqui, para ficar mais didático ainda, aqui onde é sem tratamento, tá vendo? Onde é sem um tratamento, provavelmente vai ter menos pulgão do que aqui, né? Porque aqui tem muita umidade. E aqui vai estar cheio de pulgão. Independentemente se tem tratamento ou não, vai estar cheio, porque o local é muito úmido. Então, colocando em uma figura, ficaria assim, ó. Aqui é sem pulgão. E aqui dentro tem todos os lugares, ó. Aqui o lugar úmido, tá vendo? Vai ter muito pulgão aqui nos lugares úmidos. Aqui o lugar intermediário, vai ficar aqui mais perto da média. E cá embaixo vai ser o lugar seco. Com bem menos pulgão. Então, vai ter uma variação gigante aqui dentro desse bloco aqui, sem pulgão, por exemplo. Vai ter uma variação grande. Por quê? Porque o lugar é muito úmido. Então, quando eu faço uma análise estatística, eu não encontro diferença entre essas médias, por causa dessa variação aqui monstruosa que está vindo do meu ambiente. Então, a fonte de variação aqui está sendo o ambiente. Beleza? O áudio está falhando. Pessoal, como é que está chegando o áudio aí? Está falhando para mais alguém? Dando pelo feedback. Valéria. O áudio está falhando para mais alguém? Beleza? Se estiverem falhando, vamos colocando aí. Não. Que bom. Está normal. Outra pessoa botou assim. Para mim está normal. Aqui o áudio está ok. Outra pessoa está dizendo que está dando uma falhada.
às vezes falha um pouco, normal. Agora está bom, antes. Sim, não. Então, acho que está mesclado, né? Para alguns estou falhando, para outros normal. Mas a maioria está dizendo que o áudio está bom. Falha em algumas partes. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, vocês falam que eu volto e explico. É que não deu para entender por causa do áudio. Aqui. Então, tem essa fonte de variação imensa. É aqui que vai entrar a parte dos modelos mistos. Então, o que é modelos mistos? Como é que os modelos mistos vão entrar aqui? Como é que ele vai me ajudar a resolver esse problema? Então, os modelos mistos é como se fosse, né, isso aqui é um recurso didático, mas ele é realmente como se fosse uma terceira variável que eu estou colocando aqui. Ó. Aqui no eixo X, então, a minha variável independente, ou variável explicativa. No eixo Y, tem a minha variável resposta, ou variável dependente, depende do tratamento, dentro da minha hipótese, depende do tratamento. E o local é como se fosse uma terceira variável, na qual os resíduos que eu tenho aqui, ó, esses valores, eles vão ser moldados pelo local. Então, é como se o modelo estatístico estivesse fazendo assim, ó, se ele fosse uma pessoa, ele ia ser um fiscal, né? Sabe aquele fiscal chato que fica olhando o trabalho? Ele vai falar assim, essa fonte de variação aqui não está vindo do meu tratamento, que é sem o defensivo agrícola. Essa fonte de variação que está vindo aqui, tira essa fonte de variação que é dependente do local. Então, ele fala assim, você aí não está trabalhando direito, não. Essa fonte de variação aí não vem do tratamento, não, está vindo do local. Eu vou tirar essa fonte de variação aqui e vou te dar só uma fonte de variação aqui mais focada no local, que é com e sem tratamento. Então, é isso que o modelos mistos faz. Ele tira essa fonte de variação indesejada. E para quem trabalha com ciências biológicas, que trabalha com a natureza, talvez nem todos os trabalhos é com a natureza, tem muito trabalho que é controlado em laboratório, mas volta e meia, né, em algum momento da nossa carreira, provavelmente a gente vai precisar lidar com trabalhos que têm fonte de variação. E, às vezes, até trabalho de laboratório tem uma fonte de variação, que são trabalhos que a gente tem espécies diferentes, e a gente pode entrar com a espécie como um fator aleatório. A gente pode ter mutações locais diferentes, como foi esse caso que eu expliquei aqui. A gente pode ter indivíduos de faixa etária diferentes. A gente pode ter dados que são coletados em clínicas diferentes. Então, tudo isso pode ser fontes de variações que vai atrapalhar a nossa análise de dados. E a gente pode colocar essa fonte de variação no nosso modelo. Eu vou explicar isso na aula de amanhã, exatamente como é que a gente coloca essa fonte de variação no modelo. É uma forma de viés. Ele é uma forma de viés. Ele é uma forma de viés. Então, você consegue controlar esse viés aqui. Deixa eu ver então mais aqui. GLMM é um tipo de modelos mistos? Exatamente isso. GLMM é um modelo misto. GLM é um tipo de modelos mistos. Normal. Professor, isso é fatorial porque ela está trabalhando com 2 tratamentos em 3 ambientes diferentes. Poderia, sim, trabalhar como fatorial, que o colega está falando aqui. Ele poderia incluir o ambiente como uma variável. Então, ele ia ter 2 variáveis independentes aqui, ó. Tanto o ambiente como o local. Ele poderia, sim. E é um jeito muito interessante. E é assim que o pessoal fazia antes de existir modelos mistos. Só que qual é o problema de fazer isso? Um problema de fazer isso é que ela vai precisar de um N monstruosamente maior. Ela vai precisar de um N muito maior. Porque para cada local, com e sem tratamento, para cada ambiente, ela vai precisar de um N amostral muito maior. Então, esse é um dos problemas quando você coloca muito uma análise fatorial. E ela não estava interessada em variação ambiental, porque ela estava interessada em saber se o defensivo agrícola dela funcionava, se o defensivo funcionava, independentemente do local. Então, para ela, não era interessante colocar o local, porque isso ia derrubar muito o poder do teste, porque ela precisava de um N muito grande. E, às vezes, o fatorial ele é tão grande que simplesmente fica impossível de interpretar. Tem outros casos, por exemplo, que a pessoa está trabalhando com diferentes clínicas. A pessoa foi lá e coletou dados, clínicas mesmo, médica, coletou em 50 clínicas diferentes, pegou os dados lá do paciente. E é possível fazer um fatorial com 50 fatores. Mas com modelos mistos é muito fácil de fazer. Então, modelos mistos ganha
nesse caso. No caso in vitro, como ficaria? In vitro depende se você tem ou não um fator aleatório, né? Porque você está controlando tudo ali. Mas você pode colocar cada unidade como um fator de variação. Cada unidade você poderia entrar como um fator de variação. Entendeu? Então, o fator aleatório não seria o local, mas seria a unidade na qual você está fazendo a sua pesquisa. Qual o menor N que posso usar no GLMM? Não tem uma regra assim, absoluta. Vai depender de quanto você tem de ação, isso vai depender de quanto você tem dentro de cada tratamento também. Não tem uma regra absoluta. Para a nossa área, né, que é ciências biológicas, ciências agrárias e saúde, geralmente a nossa regra é quanto maior, melhor o N, né? Mas não tem um fator assim para todos. E eu acho que menos de 10 em cada tratamento aqui já seria complicado. Né? Menos de 10 em cada tratamento. Então, aqui no caso seria um N de 30. Eu diria que seria adequado. Mas não existe uma certeza absoluta para qual N. Vamos continuar. Depois a gente volta, né, com mais perguntas. Só porque eu vi uma de canto de olho aqui que é muito bom. Qual a diferença de LMM e GLMM? A única diferença é que o L ele é de linear. Então, ele tem pressuposto de normalidade. E o G é generalizado. Então, ele não tem tantos pressupostos assim, de normalidade. Então, o GLMM ele é mais abrangente ainda do que o LM. Beleza? Então, vamos lá. Então, esse aqui, uma vez que eu aplico o local, ele entra como um fator aleatório, e aí, tendo diferença, eu consigo identificar a diferença. E o legal, e o massa de trabalhar com essa consultoria, é que foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente colocou o fator aleatório, a gente encontrou a diferença, né, que a gente não estava encontrando sem usar o fator aleatório. Isso foi muito legal. Eu lembro que eu dei pulos de alegria e fiquei muito feliz em mostrar isso a ela. Claro que encontrar um efeito significativo, encontrar uma diferença, não é mandatório para fazer ciência, para fazer uma pesquisa. Se a pergunta for válida, né, você não encontrar uma diferença, às vezes pode ser mais esclarecedor do que encontrar, de fato, essa diferença. Mas, nesse caso aqui, eu sabia que a pessoa... Né, nós somos humanos, né, gente? Não tem como negar isso. A gente é humano, a gente quer encontrar diferença, a gente quer fazer a nossa patente. Então, foi muito legal quando a gente encontrou essa diferença e eu comuniquei isso a ela e ela conseguiu colocar isso no relatório dela. Beleza? Vamos passando. Então, em resumo, o GLMM controla efeito não desejado nos seus dados. Então, sempre que você tiver um efeito ali que pode não ser desejado, você pode colocar um GLMM. No laboratório, por exemplo, se eu estou trabalhando com placa de Petri, eu estou colocando todas lá em cima da bancada. Né? Por exemplo, para crescimento de cultura de bactéria, né? Dando um exemplo. É tudo controlado ali, a temperatura, o substrato, mas eu sei que uma pode ficar um pouco mais perto da luz, pode ter uma luz, a luz pode afetar. Então, eu posso colocar a identidade da placa como um fator aleatório dentro da minha análise. Né? Eu posso colocar, por exemplo, a identidade da pessoa que fez, que manejou os equipamentos como um fator aleatório também. Beleza? Então, esse aqui é o caso bônus que eu prometi para vocês. Ó. É com esse besouro aqui. É com uma espécie de besouro. Gonatóceros. Eu estava lendo esse trabalho aqui para um outro treinamento que eu tenho. Só que eu achei esse caso tão legal, eu decidi trazer aqui na jornada, como um bônus, e a gente vai analisar os dados reais do artigo. E é legal porque são dados reais. E lá na aula de quarta, que eu vou mostrar como reportar os resultados do modelo, o que é assim, essencial para quem está fazendo pesquisa, né? Eu faço o modelo do R, está tudo certinho, e aí agora, como é que eu reporto os resultados? Essa é a ponta da lança da análise de dados. Como é que eu faço para reportar? Então, a gente vai ver esse artigo aqui. Cadê o artigo? Eu botei ele aqui. Ó. A gente vai ver nesse artigo aqui como foi que eles reportaram, para vocês entenderem como é que a gente reporta os resultados do modelo misto. Então, eu tenho aqui, ó, para esse artigo, né? No X vai ser a massa corporal, em gramas, e no Y, a taxa metabólica, que é basicamente a produção de CO2 por minuto. E aí, qual foi o padrão que a gente encontrou aqui? Então, a gente vai ver isso aqui na aula de quarta, e como reportar esses resultados.
do artigo. Beleza? Então, aqui, outra forma de usar o modelo misto. Esse aqui foi o IMC na enxaqueca. O caso do Lucas. É um caso que a pessoa entrou em contato, ele trocou algumas ideias, e aí viu que a pesquisa dele, que ele queria saber era se o índice de massa corporal, né, isso aqui tem a ver com altura e peso, afeta a pessoa ter ou não enxaqueca. Né, a pessoa ter ou não enxaqueca. Então, é essa a relação que ele queria. Só que aqui, tem um monte de fatores de confundimento que também pode afetar a enxaqueca. O ser humano ele não é isolado assim, no espaço, ele só vai ter o IMC. Então, o ser humano tem outras coisas. Por exemplo, né, outros fatores. Esse ser humano, qual a qualidade de sono dele? Então, eu posso ter uma pessoa com IMC super na média, só que ele dorme mal. Então, ele pode ter enxaqueca por causa disso. Então, se eu olhar só o IMC e a enxaqueca, eu posso deixar esse fator aqui passar batido. Outro fator, nível de estresse. Vai ver a pessoa tem uma vida extremamente estressante. Então, isso aqui também pode afetar o nível de enxaqueca. Faixa etária da pessoa, né, sexo, o nível de atividade física. Então, tudo isso aqui poderia entrar como fator aleatório. Eu não preciso colocar tudo possível no universo que pode afetar a enxaqueca como fator aleatório. Mas eu poderia pegar ali uns principais, de acordo com a literatura que eu estou lendo, alguns fatores que eu sei que pode afetar a enxaqueca, e colocar isso aqui como fator aleatório na minha análise, para reduzir o erro, como disse o nosso colega aqui. Né? Para reduzir o erro, é isso mesmo. Ele reduz o erro que eu tenho associado aos meus dados. Então, ó, solução. Eu uso o modelo misto, GLMM, especificando os fatores aleatórios. Então, são esses fatores aleatórios. Esses fatores receberam esse nome, né, de aleatório, porque são fatores que a gente não precisa controlar. Olha só que maravilha, né? A gente não precisa controlar esses fatores. Se fosse um trabalho fatorial, eu precisaria controlar. Por exemplo, como assim controlar? Eu tenho que fazer um trabalho com X pessoas que têm qualidade do sono ruim, boa e regular, e colocar isso no modelo. Como esse aqui é um fator aleatório, eu não preciso me preocupar muito com isso, não. Eu só preciso colocar lá quem tem boa qualidade do sono ou não. Mas eu não preciso ter blocos, né, bonitinhos, bem estruturados, porque ele é um fator aleatório. Isso aqui ajuda bastante. E aqui, para fechar essa aula, eu vou mostrar para vocês e fechar para vocês, o colega colocou o fator aleatório não seria o indivíduo e o outro efeito fixos. Então, vamos voltar aqui com essa pergunta muito boa. Ó, o indivíduo aqui, ele pode entrar também como um fator aleatório. Como assim? Cada indivíduo ele pode entrar como um fator aleatório na análise. Os fatores fixos aqui, que é fixo, é aquilo que eu estou olhando de fato, vai ser o IMC dele e se ele tem ou não enxaqueca. Então, esses são os dois fatores fixos. Beleza? São dois fatores fixos. E aí eu poderia colocar outro fator aleatório, que seria a identidade do indivíduo. O indivíduo 1 vai ser um fator aleatório. Essa é uma ótima forma de analisar também, porque, né, cada indivíduo tem os seus hábitos. O indivíduo poderia entrar na minha análise como um fator aleatório. Quando a gente mostrar a planilha de dados lá no Excel, vai ficar mais fácil de entender essa questão do que é um fator aleatório. Mas o indivíduo poderia entrar sim como um fator aleatório. E os fatores fixos, que é aquele que eu estou olhando, seria o IMC e a enxaqueca. Esses aqui são obrigatoriamente fixos. Beleza? E para a gente fechar essa aula, em torno de 7h49, a gente está muito bem de tempo, a gente conseguiu avançar bastante. E estamos tendo bastante dúvidas, o que é bom. Isso é muito bom. Vocês estão interagindo muito legal. Às vezes tem algumas aulas, né, principalmente lá no início, quando eu fazia, que o pessoal não interagia muito. Aí eu fazia uma pergunta e ninguém respondia. Eu ficava assim, com aquela cara de pastel. Será que o pessoal está escutando? Será que o áudio está bom? Será que não está? Mas quando o pessoal interage com vocês é muito bom. Né, porque deixa a aula muito mais rica, muito mais dinâmica. Então, esse aqui é um exemplo clássico, né, de fator aleatório. Imagine duas pessoas estão em campo e eles estão medindo o comprimento do bico de aves. E aí tem esse fulaninho que mede o bico de aves e esse outro fulaninho que mede o bico de aves também. Vocês concordam comigo que tem pessoas que são muito mais criteriosas ali para medir? Vai pegar essa ferramenta aqui, que é o paquímetro, vai deixar bem ajustada, vai sempre contar ali da base do bico até a pontinha. E outras pessoas que é mais desleixada, né?
talvez não pegue exatamente na base do bico, pegue um pouquinho mais para cima, ia depender da pressa ali, da habilidade para manusear o bicho e o paquímetro, pode fazer uma medição mais grosseira. E aí vai ter uma fonte de variação. Se a mesma pessoa medir o mesmo indivíduo, a chance de que essa diferença, que haja uma diferença aí entre as pessoas, é muito alta, porque cada pessoa vai medir de um jeito. Então, pode ser que você não encontre um efeito por causa disso, né? Por causa dessa variação aí que vem da identidade da pessoa. Então, isso aqui, medimos o mesmo bicho e o comprimento do bico deu diferente. Por que isso acontece, né? Calma, isso é uma variação aleatória. Como vamos fazer para investigar se os machos têm comprimento do bico maior do que as fêmeas, com todas essas variações aleatórias? Calma que estamos na jornada da bioestatística e amanhã vamos levar esse conjunto de dados para o R e fazer um GLMM. O pessoal que falou do GLMM está aqui. Nós vamos fazer um GLMM, que é um modelo misto, colocando a identidade de quem mediu o indivíduo como um fator aleatório. Então, só para vocês... Só para a gente fechar com chave de ouro, olha só que interessante. Isso aqui é sobre modelos gerais. Né? Antes de existir os modelos mistos estão usados na pesquisa como é atualmente. Então, eu estava vindo aqui no X, né, tá a data. Eu esqueci de explicar o mais importante, né, a questão dos eixos do gráfico. Aqui no X, tem data, né, esse aqui é o longo do tempo. E no Y, tem um ranking aqui do quanto estava sendo pesquisado esses termos. Isso aqui o Google para a gente. Não é número absoluto, aqui é um ranking. Então, aqui por volta de 2016, chegou no pico da busca sobre modelos gerais, como regressão, ANOVA. E aqui por volta de 2019, teve uma queda bem acentuada. E, curiosamente, na mesma época, aqui por volta de 2019, né, modelos mistos começou a ser procurado de maneira mais consistente. Para vocês terem noção do quanto modelos mistos é poderoso para quem trabalha com dados que têm fontes de variações aleatórias. Antes ele era procurado mais esporadicamente, porque era mais uma promessa dos modelos mistos. Era um caos modelo mistos aqui, antes de 2019. Você fazia o resultado, dava em um software, achava um resultado. Você ia para outro software, dava outro resultado muito diferente. Então, estava sendo desenvolvida essa ferramenta. E aqui, por volta de 2019, né, que foi consolidados mesmo os modelos mistos, o pessoal falou, não, realmente funciona bem. Modelos mistos começou a ser usado em larga escala na pesquisa científica. Então, vocês estão vendo aqui que vocês estão aprendendo uma ferramenta muito recente. São os modelos mistos. É algo muito recente que eu estou trazendo aqui para vocês, porque ele é muito, muito usado na área de ciências biológicas, ciências agrárias e saúde. E fechamos esse conteúdo de hoje, que é a primeira aula da jornada. E amanhã nós vamos para o R, ver como, de fato, é que a gente executa um modelo misto. Passo a passo no R com leveza, com eficiência, nós vamos realizar modelos mistos no R. Deixa eu pegar mais algumas dúvidas antes de eu postar o desafio aqui para vocês, falar do site interno também. Então, tem alguns recados aqui para vocês. Onde encontro o programa R para baixar? Boa. Então, já vou aproveitar essa deixa e mostrar o nosso site interno. Vou vir aqui. Esse nosso site interno aqui. Vou botar o link dele aqui para vocês. Link do site interno. Eu quero comentar isso aqui. Link do site interno está aí para vocês. E aqui no site interno, eu vou ter os links do Esquenta. Então, para o pessoal que não sabe nada de R, recomendo assistir essa aula aqui, no dia 29. Deixa eu clicar aqui para ver. 1h30. É uma aula bem leve, né, bem legal. 1h30 essa aula. É muito bom. 81 curtidas. E aproveitem, pessoal, que vocês já estão por aqui. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Isso é muito bom. Então, 1h30, né, de aula, que ajuda bastante. O site interno vai estar aqui. Deixa eu voltar aqui para o site interno. Vai estar aqui os links. O link da aula de hoje, né, o link da aula de amanhã e da aula de terça. Então, está tudo aqui. Aqui estão os materiais. Deixa eu clicar aqui. Vai ter aqui dicas de livros. Esse aqui foi a dicas de livro que a gente teve no Esquenta. Então, eu comecei com a mesma pergunta que eu fiz agora. E tem algumas dicas de livros aqui, para quem gosta de ler. Dicas de livros da comunidade. O manual para escolher testes estatísticos, eu lembro que eu falei para vocês, aqui está a versão dele, e aqui no finalzinho explica os modelos mistos, e explica também, aqui no finalzinho mesmo vai ter a tabela, né, regressão, teste T, ANOVA e modelos mistos. O que mais nós temos aqui? Aparecendo uma caixa de
e coisas boas, né? A aula de hoje, né, a aula de amanhã vai estar tudo aqui. E aqui, grupo do WhatsApp, para quem não entrou, né? Se quiser entrar no grupo do WhatsApp, é muito bom. Eu mando muitas dicas por lá. E aqui, como baixar e instalar o R. É só ver aqui. É um software, assim, estranhamente leve. Parece uma pena. De tão fácil que é para baixar e rodar. E amanhã, nós vamos destrinchar o R. Nós vamos debulhar como é que faz modelos mistos no R, seguindo o método chave. Tranquilos? Quem mais tem aqui no site interno? Acho que é isso mesmo, né? O site interno está tudo aqui maravilhoso para a gente. Deixa eu voltar aqui agora para a aula. Estou aqui. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Lista de presença. Deixa eu botar a lista de presença aqui também. Para vocês assinarem. Cadê a lista de presença? Vai estar aqui. Lista de presença. Copiei tudo. Volto aqui. Lista de presença. Tá na mão a lista. Dá um tempo para vocês assinarem a lista. Para a gente vir para o desafio, que eu quero ver quanto é que vocês vão acertar. E aí vocês colocam aqui no comentário quantos vocês acertarem. Deixa eu pegar aqui o desafio. Eu sei depois desse final de aula, né? Então já foi o site interno, lista de presença e desafio. Tem mais algumas dúvidas aqui. O Washington perguntou: professor, a jornada irá gerar algum certificado? Se sim, qual o preço? Vai gerar certificado e é gratuito. O certificado da jornada é gratuito. E alguém perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado até dia 29, que é esse domingo. Então, até domingo vai ficar gravado. Depois sai do ar. Porque é um encontro ao vivo. E tem muitas coisas aqui que eu costumo não falar em encontros gratuitos. E aqui está o desafio para vocês testarem. Quem quiser se desafiar, postei aqui o desafio. Não consigo clicar por aqui, mas eu vou colocar aqui no meu navegador para mostrar para vocês. Então, daqui para ver o quanto vocês absorveram dessa aula. Quiz modelos mistos. O que é um modelo misto? É só vir aqui e clicar. Ó, que é um modelo misto para vocês. E aí vai colocando aqui e no final colocar em ver resposta. Ó, o colega colocou aqui: professor, adoro o desafio. É massa, né? É massa porque ajuda a gente a fixar o conteúdo e é divertido. Quem me ajuda a montar esse desafio é a Maísa, minha esposa, que me ajuda aqui nos bastidores. E aí, o TCC, ela é professora da rede estadual e municipal, ensino médio e fundamental. E o TCC dela foi com jogos, gamificação, como explicar de uma maneira gamificada. Então, vai muito além de né? Tem muita coisa por trás. E ela me ajuda a criar esses desafios com essa estrutura de gamificação, ou gamificação. A gente fala gamificação, gamificação. Então, a gente sempre que possível coloca essa estrutura. Por isso que é divertido, né? Você aprende se divertindo. Então, faça um desafio aí. Se vocês estiverem no celular e for fazer o desafio, quando vocês clicarem no link, vai aparecer para abrir como Google ou abrir como um app de navegação padrão. Pelo menos o meu aqui, que é o iOS, aparece assim. Cliquem em app, porque no celular ele funciona como se fosse um app. Então é só clicar nessa opção aí de app. Que ele vai rodar. E quem estiver assistindo a gravação e quiser fazer o desafio também, vou deixar o desafio aqui na descrição dessa aula. Beleza? Ó, tem gente respondendo o desafio aqui. 5 de 5, 5 de 5. Maravilha. E o legal do desafio também não é acertar, não é só acertar tudo, né? Quando você não acerta, também é bom, porque você percebe ali onde dá para melhorar. Isso é muito bom. Essa é a função do desafio, né? É legal. E tem algumas pessoas que já sabem que vai ter desafio. É legal. Isso faz com que quando você sabe que vai ter um desafio depois, no final da aula, isso é legal. Uma coisa que seu cérebro faz automaticamente é prestar mais atenção, porque você sabe que vai ter um desafio depois. Então, você foca mais atenção. Isso é um dos legais de fazer gamificação. Show, 5 de 5, maravilha. 5 de 5, muito bom mesmo. 4 de 5, muito bom.
Reenvia, por favor, agora. Deixa eu ver se o link do desafio está aqui ainda. Isso aí, está aqui, ó. Desafio reenviado. Deixa eu parar de apresentar. Pronto, parei de apresentar. 5 de 5. E no Esquenta a gente fez o desafio da faixa branca. Quem quiser fazer e voltar lá, tá lá também. De introdução ao R, tem desafio assim como esse. É o faixa branca. 5 de 5, ó, tá chegando mais desafio aqui. Marcelo, 80%, 4 de 5. Professor, o GLM é um tipo de análise ajustada dos dados? Boa pergunta. Eu diria que sim, né, porque ele molda os resíduos, mas eu vou anotar isso aqui para te dizer com mais certeza sobre isso. Mas chegando aqui o 4 de 5, 5 de 5. Modelos multiníveis. Modelo misto, ele é um tipo de modelo multinível, né? Mas eu não sei se todo modelo multinível é um modelo misto. Eu acho que não. Nem todo modelo multinível ele é um modelo misto. Mas o modelo misto pode ser também um tipo de modelo multinível. Essa é uma questão que gera dúvida mesmo. 5 de 5, 4 de 5, legal. 5 de 5. Quem quiser fazer o desafio também, que está assistindo a gravação, eu vou deixar aqui. Você pode compartilhar o seu resultado aqui nos comentários. Dá uma olhada aqui embaixo que o desafio está aqui. 5 de 5. Ajustado. Ok, obrigado. Então, acho que nós podemos encerrar, né, pessoal? Foi muito legal essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham aprendido alguma coisa nessa aula. Eu tentei deixá-lo mais leve e eficiente possível para explicar modelos mistos, que não é um assunto assim leve, assim, não é o assunto mais fácil que existe. É por isso que foi realmente um desafio falar sobre esse assunto. 4 de 5, lista de presença. Vou colocar aqui de novo. Lista de presença. Eu já vou colocar aqui. Eu já mandei no comentário, mas vou colocar de novo. Cadê? Não, lista de presença está aqui. Lista de presença aqui. Lista de presença está aqui no comentário. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, espero ver vocês amanhã. Obrigado pela aula de hoje. A aula colocou. Eu que agradeço a presença de vocês. Vocês realmente estão para a aula. E eu adoro falar de linguagem R, eu adoro falar de modelos mistos, de análise de dados. Para mim é uma honra ser vocês aqui. Muito obrigado, professor. Excelente explicação. Eu que agradeço. Excelente. Eu que agradeço. Minha menor nota, professor. Errei 2 pela primeira vez. É bom errar também. Quando a gente erra, a gente... Poxa, eu errei, por que eu errei? Estava desatento na aula? Eu não entendi esse conceito? Isso é legal. Foi ótima aula. A amiga que colocou, eu que agradeço. Minha conexão na aula passada caiu. Como assinar a presença? Me manda uma mensagem depois para a gente ver. Até amanhã. Adorei a aula. Uma aula super leve. Adorei. Que bom que vocês acharam a aula leve. O sorteio do livro vai ser na última... eu não falei sobre a lista, mas eu falo depois. Né, para o sorteio do livro. É o questionário, eu vou mandar para vocês depois. Ótima aula, eu que agradeço. O sorteio vai ser na quarta. Até amanhã, pessoal. Então, eu vou encerrar. Ótima aula. Ótima aula. Mandei por e-mail, não obtive respostas. Vou dar uma checada. Maria. Quero aprender a usar o R, professor. Os primeiros passos do R já está lá no site interno, né, que a gente fala que isso é a introdução, que é o assunto mais focado na faixa branca. E na última aula tem um desafio aqui, que é quando a gente chega na faixa branca de segundo grau. Então, está lá. Direto da UFES, é isso aí. É nóis. Então, vou encerrar a transmissão e a gente se vê amanhã. Espero vocês aqui amanhã de novo. Fui!